livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Tem o tema: Ameleque peleja contra Israel. O inimigo, ele peleja, mas ele perde essa guerra. Amém. Viu? Porque quem guerreia por mim e por você, quem peleja por nós, é o Deus Todo-Poderoso. Acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez a Ameleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Podeis assentar em nome de Jesus? Irmãos, nós sabemos toda a trajetória que o povo de Israel passou. Nós sabemos que desde a morte do servo do Senhor chamado José, que era governador do Egito naquela época, a Bíblia vai dizer que desceram 70 homens hebreus ao Egito. O Egito, para quem não sabe, antes de ser uma grande nação, ele não passava apenas de um amontoado de aldeias, que de repente se tornou uma grande nação e foi crescendo, foi ficando poderosa. Aleluia. Nesse tempo, José, ele ganha o cargo de governador no Egito. Mas, porém, não era o faraó de sangue do Egito que estava ali, mas sim era um faraó Ixo, da origem pastoral, que Deus tinha colocado ali. Aleluia. E a Bíblia fala que aquele faraó coloca um anel no dedo de José, que simbolizava autoridade. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus colocou um anel, um símbolo de autoridade sobre você. Então você tem autoridade porque você é chamado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que com o tempo os faraós de sangue do Egito, eles retornam, porque eles estavam afastados, alguns estavam mortos, mas eles retornam para tomar a sua terra novamente. Aleluia. Mas porém José já tinha morrido e Moisés já tinha nascido. E a Bíblia fala que esse faraó não conheceu a José. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel vinha crescendo de uma forma tão grande que o inimigo queria matar todos os homens da tribo de Israel. Mas quanto mais ele tentava, mais Deus fazia nascer crianças naquele lugar. Eu quero dizer para você uma palavra profética. Se tentaram paralisar a sua vida ministerial, se tentaram paralisar a sua fé, se a depressão veio para te derrubar, ela vai cair por terra nesta noite, porque Deus ele vai te dar crescimento espiritual e sabedoria para que você venha adquirir o seu ministério. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo, para quem não sabe, significa saída do povo de Israel da terra do Egito. O Egito
eles escravizavam o povo de Deus naquela época. E é o que o inimigo ele quer fazer, ele quer escravizar a nossa alma, ele quer escravizar o nosso espírito e levar para ele, porque ele sabe que ele não tem mais salvação, porque a Bíblia fala que ele será jogado no lago de fogo e enxofre no dia do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer também que no capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés estando apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, o anjo do Senhor lhe aparece no meio de uma sarça ardente, no meio do fogo, e fala para ele: Moisés, tenho visto eu a aflição do meu povo Israel, e desci para livrá-los, e prepara-te, você vai voltar para o Egito,